Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Eu me chamo Isabela Fernanda e na videoaula de hoje eu vou ensinar a fazer esse tapete em crochê. Gente, olha a lindeza que ficou esse tapete, mais um modelo lindo, fácil, rápido e econômico também. Com esse bico de acabamento, gente, que dá todo um charme na nossa peça. Esse bico de acabamento fica muito lindo, gente. Já tem outros modelos aqui no canal também utilizando esse bico de acabamento. Então, hoje eu trago para vocês a videoaula desse modelo aqui com essa base que é super fácil, rápida e bem econômica também, gente. Então, é isso. Eu espero muito que vocês gostem desse modelo, que vocês façam e que vocês vendam bastante. Para fazer esse tapete, gente, eu utilizei 418 gramas de barbante. E o meu tapete ficou com a medida, contando de uma pontinha do picô até a outra, ficou com 73 centímetros de comprimento por 52 centímetros de largura. Lembrando que essas medidas é na minha tensão de pontos, mas aqui na videoaula eu ensino para vocês como fazer para o seu tapete ficar maior. Então, você pode fazer aí em outros tamanhos também. Eu espero muito que vocês gostem. Vamos agora à lista de materiais. Bom, gente, para a videoaula de hoje eu vou utilizar o barbante número 6 rosa. Vou utilizar o fio número 6 multicolor, gente, esse rosa aqui, ó, que é um rosa mesclado. Vou utilizar também o fio multicolor verde. E vou utilizar o barbante número 6 branco também. Para trabalhar com o barbante número 6, eu utilizo agulha para crochê 3,5 milímetros, tesoura e agulha de tapeçaria para arremates. Vou iniciar minha peça, gente, trabalhando aqui, ó, com esse fio multicolor. Então, ó, eu vou iniciar trabalhando aqui o meu nozinho inicial. Fiz aqui uma laçadinha. Ó. Aqui é o meu nozinho inicial. Esse nozinho inicial, ele não é contado como uma correntinha. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Fiz aqui as minhas 5 correntinhas, eu vou laçar o meu fio, ó. Vou contar. A partir dessa primeira correntinha, eu conto 1, 2 e aqui, ó, na terceira correntinha de base, eu vou fazer um ponto alto. Ficou dessa forma. Agora, eu faço 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio novamente, ó, conto 1, 2 e aqui na terceira correntinha de base, eu trabalho um ponto alto. Aqui, gente, ó, vai formando o espacinho pra gente trabalhar a nossa florzinha, gente, ó, vai ficar parecendo com uma florzinha. Então, aqui, novamente, ó, 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, eu trabalho um ponto alto, ó. Vai ficando assim, com grupinhos de 2 pontos altos, ó. E tem 2 correntes de separação entre um grupinho e outro. 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Laço meu fio, conto 1, 2 e no terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Laço meu fio, conto 1, 2 e na terceira correntinha de base, eu trabalho um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, eu fiquei com 5 grupinhos aqui com 2 pontos, ó. Contando a partir desse primeiro, 1, 2, 3, 4, 5 grupinhos como esse. Eu vou fazer dessa forma até ter um total de 8 grupinhos. Isabela, eu quero fazer a minha base maior. Você pode fazer a quantidade de grupinhos de sua preferência, gente. Não precisa ser uma quantidade ímpar ou uma quantidade par.
a quantidade de grupinhos que você fizer vai dar certo. Então, eu vou seguir essa sequência até ter um total de 8 grupinhos. Bom, gente, fiz aqui, ó, um total de 8 grupinhos aqui, como esse. Cada um desses grupinhos separados por 2 correntes. Então, aqui no início, gente, ó, ficou 2 correntinhas, um grupinho de 2 pontos altos, ó. 2 correntes, um grupinho de 2 pontos altos. E eu segui trabalhando assim até ter um total de 8 grupinhos. Então, ali no início tem 2 correntinhas. Agora, ó, eu vou fazer 2 correntinhas novamente, para ficar exatamente igual ficou aqui no início, gente, ó. E vou fazer mais 3 correntinhas. 1, 2, 3. Que essas correntinhas vão ser para a gente trabalhar a próxima volta. Então, aqui eu fiz um total de 5 correntinhas. Vou laçar o meu fio. Agora, gente, ó, eu vou vir aqui nesse primeiro espacinho, ó. Então, se você quiser fazer maior, você vai aumentando a quantidade aqui, ó, de grupinhos de 2 pontos altos, né? Para ficar aqui essa base para a gente trabalhar a nossa flor. E se você quiser fazer menor, você vai diminuindo, gente. Lembrando que, independente do tamanho que vocês estejam fazendo, aqui, ó, quando a gente finalizar, a gente vai fazer 5 correntinhas. Lacei o meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro intervalinho aqui, que ficou com os 2 pontos altos, que essas correntes é para dar altura de um ponto alto, e a gente trabalhou aqui um ponto alto, ó. Então, eu vou vir nesse primeiro espacinho e vou trabalhar aqui, ó, um ponto alto sem fechar, gente, ó, ficou 2 laçadinhas. Laço meu fio, vou vir no mesmo espacinho, ó, vou fazer mais um ponto alto sem fechar. Ficou 3 laçadinhas. Laço meu fio novamente no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar, ó. Ficou 4 laçadinhas agora. Eu vou puxar aqui e vou fechar todas essas laçadinhas juntas, ó. Então, eu fiquei com um grupinho de 3 pontos altos fechados juntos. Agora, eu faço 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir no mesmo espaço e vou fazer a minha sequência de 3 pontos altos fechados juntos, ó. Então, eu vou vir aqui, trabalho um ponto alto sem fechar, laço meu fio, venho no mesmo espaço, ó, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. Ficou 4 laçadinhas aqui na minha agulha, ó. Eu puxo aqui e fecho todos esses pontos juntos. Então, aqui, gente, ó, formou um leque de 3 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e 3 pontos altos fechados juntos. Laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui no próximo intervalinho, gente, ó, que ficou os 2 pontos altos, porque as correntinhas foi para dar a altura de um ponto alto e a gente trabalhou aqui mais um ponto alto, ó. Não trabalho sobre essas 2 correntinhas aqui. Então, eu vou vir aqui, ó, nesse intervalinho e vou repetir a minha sequência. Um ponto alto, sem fechar, laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar, ó. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e repito, um ponto alto sem fechar. Ficou aqui 4 laçadinhas na minha agulha, ó. Eu puxo e fecho todos esses pontos juntos. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio e repito, ó. No mesmo espaço, eu vou trabalhar um ponto alto aqui sem fechar, ó. Laço meu fio, venho no mesmo espaço novamente, ó. Um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar, gente. Sempre trabalhando agora, ó, os grupinhos de 3 pontos altos fechados juntos, ó. Então, 3 pontos altos aqui, fiquei com 4 laçadinhas na minha agulha. Laço meu fio e fecho todos esses pontos juntos, ó. Formou aqui mais um leque, gente, ó. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalinho aqui, ó, e vou repetir. Um ponto alto sem fechar, no mesmo intervalo, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio novamente, ó. Um ponto alto sem fechar. 4 laçadinhas na agulha, fecho todas essas laçadinhas juntas, ó. 1, 2, 3 correntes. Laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e vou repetir essa sequência.
um ponto alto sem fechar, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar, laço meu fio e repito, ó, um ponto alto sem fechar. Ficou aqui as 3 laçadinhas, ó, deixa eu fazer novamente aqui esse ponto alto sem fechar. Ficaram com 3 laçadinhas. Agora, eu vou puxar o meu fio e fechar todas essas laçadinhas juntas. Então, essa será a nossa repetição, gente, ó. Para cada intervalinho desse aqui, a gente vai trabalhar um leque de 3 pontos altos fechados juntos, 3 correntes e 3 pontos altos fechados juntos, até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui a minha sequência, ó, ficou dessa forma. Então, aqui a gente ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 leques, né, como esse. Dessa forma. Agora, se vocês quiserem fazer uma correntinha aqui, gente, de separação, ó, entre um leque e outro, vocês podem fazer também. Então, aqui, eu vou fazer uma, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui, nesses 2 pontos que a gente fez, ó, nessas 2 correntinhas, gente. Vou vir aqui na primeira dessas 2 correntinhas e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Ficou assim. Agora, novamente, eu faço uma, 2, 3 correntinhas. Fiz as minhas 3 correntes, ó, depois a gente vai arrematar esse fio aqui. Laço meu fio. E agora, gente, ó, desse lado aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu fiz as minhas 3 correntes, laço meu fio, vou vir aqui nesse primeiro espacinho, ó, onde a gente trabalhou o leque, e aqui eu vou trabalhar um leque novamente, ó. Um ponto alto sem fechar, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no mesmo espaço novamente, um ponto alto sem fechar. Ficou 4 laçadinhas, fecha as 4 laçadinhas juntas aqui, ó. 1, 2, 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e repito. Um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. Novamente. Um ponto alto sem fechar. Ficou 4 laçadinhas na minha agulha, ó. Fecho todas juntas. Então, aqui, gente, ó, formou mais um leque. Então, assim, gente, ó, fica parecendo uma florzinha, né? Porque a gente trabalhou um leque desse lado com os pontos altos fechados juntos e um leque desse lado. Então, se vocês agora quiserem fazer uma corrente de separação, pode fazer. Eu não vou fazer corrente de separação, ó, vou laçar o meu fio, vou fazer exatamente igual eu fiz aqui desse lado. Então, eu vou nesse próximo intervalo aqui, gente, ó, e trabalho um ponto alto sem fechar, laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. No mesmo espaço, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, ó, trabalho aqui o meu ponto alto sem fechar. Ficou 4 laçadinhas na minha agulha, fecho as... Fechei aqui, gente, as 4 laçadinhas juntas. Agora, eu faço 3 correntinhas, laço meu fio, vou vir aqui no mesmo espaço e repito, ó. Um ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, laço meu fio, ó. 3 pontos altos sem fechar. Ficou 4 laçadinhas, fecho todas elas juntas. Então, essa será a nossa sequência, ó, vai ficando assim, gente. Vamos seguir trabalhando dessa forma, ó, até chegar no final. A gente vai ficar com um total de 8 leques novamente, ó, formando aqui essas florzinhas, exatamente igual a gente fez desse lado. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha carreira. A minha peça, ela tá ficando assim. Ficou assim. Chegando aqui no final, eu fiz o meu leque, né, de 3 pontos altos fechados juntos e 3 correntinhas de separação. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas, ó, para ficar exatamente igual, ficou desse lado aqui, gente. Então, fiz as minhas 3 correntes. Agora, lembra que a gente fez aquelas 5 correntinhas? Então, eu conto 1,
E aqui, ó, na segunda correntinha, eu vou prender com um ponto baixíssimo, ó, ficando assim. Vou laçar e aqui eu vou cortar esse fio, porque agora eu vou trabalhar com fio na cor verde, ó. Cortei aqui esse fio, depois a gente vai arrematar esse fio. Então, aqui a base, gente, ó, de florzinhas, né, está pronta. Essa base é fácil, rápida e muito econômica, gente. Dá para colocar aqui também uma pérola, gente, ó, dá para colar uma pérola ou costurar a pérola número 6. Então, agora eu vou pegar o meu fio na cor verde. Peguei aqui, gente, ó, o meu multicolor verde. Agora, a gente pode iniciar aqui, ó, em qualquer um dos lados. Eu vou iniciar bem aqui, gente, ó, nesse intervalo de 3 correntes desse leque, ó. Então, aqui, eu vou vir aqui nesse intervalinho de 3 correntinhas e vou prender aqui o meu fio fazendo, ó, uma laçadinha. Essa laçadinha será a minha primeira correntinha. Vou fazer mais 2 correntes para dar a altura de um ponto alto, ó. Ficou aqui um total de 3 correntinhas. Laço, venho no mesmo espaço, faço mais um ponto alto. No mesmo espaço, um ponto alto, ó. Ficou aqui um total de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir no próximo intervalo aqui, ó, de 3 correntinhas. E vou repetir um grupinho de 3 pontos altos aqui nesse intervalo de 3 correntinhas. Vai ficando assim. 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 3 correntes e vou repetir o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes e agora, gente, ó, para cada um desses intervalos aqui de 3 correntinhas, eu vou seguir trabalhando um grupinho desse de 3 pontos altos. Quando chegar aqui nessa parte, eu volto para a gente fazer aqui, ó, a curva da nossa peça. Então, eu vou trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. Segui trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, então, a gente fica com 8 grupinhos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Agora, para trabalhar aqui a curva da nossa peça, gente, ó, eu fiz as minhas 2 correntinhas, vou laçar o meu fio, vou vir aqui nesse intervalo de 3 correntinhas e vou trabalhar aqui 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos, ó, sobre esse intervalo aqui de 3 correntes. Laço meu fio. Agora, sobre esse ponto aqui, gente, ó, que a gente fez, as 2 correntes, né, que serviu para dar a altura de um ponto alto, ó. Vou vir aqui sobre esse ponto e vou trabalhar um ponto alto. Ó, depois a gente vai arrematar esse fio. Um ponto alto sobre esse ponto. Laço meu fio e aqui nesse próximo intervalo de 3 correntes, eu vou seguir trabalhando um total de 5 pontos altos, exatamente igual eu fiz aqui, ó. 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntinhas. Então, aqui, gente, ó, a gente ficou com um total de 11 pontos altos aqui, que será a curva da nossa peça. 5 pontos altos nesse intervalo de 3 correntes, 1 ponto alto sobre esse ponto e 5 pontos altos nesse intervalo de 3 correntes. Agora, tudo que a gente fez desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui. Tudo que a gente fez na curva da peça desse lado, a gente vai repetir desse lado aqui também, ó. Então, eu fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui nesse primeiro intervalo de 3 correntes, ó, e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, e agora, sobre essa lateral aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui. Então, aqui a gente vai ficar com 8 grupinhos de 3 pontos altos. E quando chegar aqui, a gente vai fazer a mesma sequência que trabalhou desse lado, ficando aqui com um total de 11 pontos altos, exatamente igual fizemos aqui. Essa será a nossa sequência, ó.
Vamos seguir trabalhando assim até chegar no final. Bom, gente, segui trabalhando, ó, a sequência que eu passei para vocês. A minha base tá ficando assim. Chegando aqui no final, fiz os meus 11 pontos altos. Agora, ó, 2 correntes. Vou vir aqui, gente, na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto e vou prender aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu vou cortar o meu fio novamente, ó. Cortei aqui o meu fio. Agora, a minha base já tá pronta, gente. Olha que lindeza. Fácil, rápida e super econômica. Vou pegar o meu barbante agora na cor rosa. Peguei aqui, gente, ó, o meu barbante na cor rosa. Depois, a gente vai fazer os arremates aqui, ó, do fio. Então, vocês podem iniciar em qualquer um dos lados, ó. A peça tá assim. Aqui eu vou iniciar, gente, nessa parte aqui, ó, da curva da peça, onde eu fiz aqueles 11 pontos altos. Então, eu vou vir aqui no primeiro dos 11 pontos altos, ó, e vou prender esse meu barbante aqui, rosa, fazendo aqui uma laçadinha. Vocês podem prender aqui também, gente, fazendo um nozinho. Então, aqui eu vou fazer mais 2 correntinhas. Essa laçadinha, ela já conta como uma correntinha. Fiquei com um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir no mesmo espaço e vou fazer aqui mais um ponto alto, ó. Ficou 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. 2 correntes, laço meu fio, agora eu pulo um ponto de base, venho no próximo e trabalho aqui um ponto alto, venho no mesmo ponto, um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, um ponto alto, ó. No mesmo ponto, um ponto alto. Então, agora, vai formando aqui, gente, grupinhos de 2 pontos altos, 2 correntes de separação, ó, pulo um ponto de base, venho no próximo e repito. Tudo que a gente fizer na curva da peça desse lado, a gente vai repetir do outro lado também, ó. Então, aqui, a gente vai ficar com um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos, ó. Vou vir aqui no mesmo ponto, mais um ponto alto. 2 correntes, laço meu fio, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto e repito. Então, aqui, gente, ó, para esses 11 pontos altos, vai dar certinho os nossos 6... Vai dar certinho aqui os 6 grupinhos de 2 pontos altos. Para trabalhar aqui sobre a lateral da peça, gente, ó, eu faço 2 correntes, vou laçar o meu fio nesse primeiro grupinho de 3 pontos altos, ó, que foi onde eu cortei o meu fio. Vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e vou trabalhar um ponto alto aqui sobre esse primeiro ponto aqui do grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu faço 2 correntes, laço o meu fio, vou vir no intervalo de 2 correntinhas e aqui eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos. Duas correntes, laço o meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo e vou trabalhar novamente um grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui sobre a lateral da nossa peça, gente, ó, para cada intervalo desse de 2 correntinhas, eu vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos, ó, exatamente igual eu fiz aqui. Quando chegar nesse último grupinho de 3 pontos altos, eu vou trabalhar dessa forma. Mas quando chegar aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos, eu volto pra... Então, gente, segui trabalhando aqui os grupinhos de 3 pontos altos, separados por 2 correntes. Chegando aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, ó, fiz as minhas 2 correntes, eu vou contar 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu vou trabalhar um ponto alto. Para que aqui, gente, fique da mesma forma que ficou aqui no início, ó. Dessa forma, então, vai ficar aqui esse intervalo de ponto tela. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 grupinhos de 3 pontos altos e aqui o intervalinho de ponto tela. Chegando aqui na parte da curva da peça, vamos fazer a mesma repetição que a gente fez daquele outro lado, ó. Então, eu faço 2 correntes, laço o meu fio, venho aqui no primeiro ponto e trabalho o meu grupinho de 2 pontos altos sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes, pulo um ponto, venho no próximo e repito. Então, eu vou trabalhar aqui a minha sequência de 6 grupinhos de 2 pontos altos
com 2 correntinhas de separação. Vou trabalhar essa sequência até chegar aqui no último ponto de base. Trabalhei aqui a minha sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupinhos de 2 pontos altos. Fiz as minhas 2 correntes, laço meu fio e sobre essa lateral aqui, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Então, para esse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Faço 2 correntes, laço meu fio e no intervalo aqui de 2 correntes, eu trabalho o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes. Então, agora, eu vou seguir trabalhando aqui, ó, por toda a lateral, os grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui no final, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui no início, gente. Então, tudo que a gente fez desse lado, a gente repete desse lado. Tudo que a gente fez na curva da peça, ó, desse lado, a gente repetiu desse lado aqui. Então, essa será a repetição. Vou contar aqui como a volta de número 1 com a cor rosa. Finalizei toda a minha volta, a minha peça, ela tá ficando assim. Chegando no final, gente, ó, fiz o meu ponto alto, 2 correntes. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo. Finalizando aqui, né, a nossa volta de número 1. Para iniciar a volta de número 2, eu vou subir 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto, trabalho um ponto alto. Laço meu fio e aqui no mesmo ponto de base, mais um ponto alto. Então, aqui eu trabalhei um aumento, que foram 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, ó. 2 correntes de separação, laço meu fio, vou vir aqui no primeiro, gente, ó, no primeiro ponto, um ponto alto. Laço meu fio e no próximo ponto, eu trabalho 2 pontos altos aqui sobre esse mesmo ponto de base. 2 correntes. Então, agora, a gente tem aqui um total de 6 grupinhos de 2 pontos altos. Agora, a gente vai ficar com um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto, ó, de cada um desses grupinhos. Bom, gente, trabalhei aqui um aumento no último ponto de cada um dos grupinhos, ficando agora com um total de 6 grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui na lateral da minha peça, eu fiz as minhas 2 correntinhas, laço meu fio. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro ponto alto e sobre esse ponto alto, eu trabalho um ponto alto. Laço meu fio. Aqui nesse intervalo, gente, de 2 correntes, ó, eu vou trabalhar 2 pontos altos. Então, formou aqui um grupinho de 3 pontos altos. Fiz aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, agora eu faço 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntes e trabalho um grupinho de 3 pontos altos. Nesse intervalinho aqui de 2 correntes, ó. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. Então, aqui, gente, eu vou seguir trabalhando grupinhos de 3 pontos altos, ó, com 2 correntes de separação por toda a lateral aqui da minha peça, ó. Vai ficando assim. Quando chegar aqui, gente, ó, nesse intervalinho aqui, eu vou fazer a mesma repetição que eu fiz aqui no início. Então, eu vou seguir trabalhando até chegar aqui. Segui trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui, gente, ó, nesse último intervalinho, eu vou vir aqui nesse intervalo de 2 correntes e vou trabalhar 2 pontos altos sobre esse intervalinho aqui, ó, de 2 correntes. Laço meu fio e aqui sobre esse ponto alto, eu faço um ponto alto. Então, aqui formou um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual ficou aqui no início, ó. Então, agora a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupinhos de 3 pontos altos, ó. Ficando assim. Chegando aqui nessa parte, gente, dos aumentos, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez desse lado aqui, ó. Então, eu faço 2 correntes, laço meu fio, vou vir aqui no primeiro grupinho de 2 pontos altos. Sobre esse primeiro ponto, eu faço um ponto alto e no próximo, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. 2 correntes. E agora, eu vou seguir trabalhando a minha sequência de grupinhos de 3 pontos altos, porque a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos até chegar aqui no último grupinho, ó. Exatamente igual a gente fez desse lado aqui.
Trabalhei aqui a minha sequência de 6 grupinhos de 3 pontos altos. Chegando aqui nessa lateral, vamos fazer a mesma repetição que fizemos desse lado aqui, ó. Então, sobre esse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. E no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. 2 correntes, e agora eu vou seguir trabalhando os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo de 2 correntes. Chegando aqui, gente, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui, ó. Então, a nossa peça, ela tá ficando assim. Finalizei aqui toda a minha volta, a minha peça, ela tá ficando assim. Gente, a mesma repetição que a gente faz desse lado, a gente repete desse lado aqui também, na curva da peça, ó. Tudo que a gente faz nessa lateral, a gente repete nessa lateral aqui também. Então, finalizei a minha volta de número 2. Agora, eu fiz as minhas 2 correntes. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto. E prendi aqui, ó, com um ponto baixíssimo. Vamos iniciar a nossa terceira volta com a cor rosa. Então, ó, 3 correntes que vai dar a altura de um ponto alto. Venho no próximo ponto. E trabalho um ponto alto. Laço meu fio e aqui, ó, no último ponto de base desse grupinho, eu vou trabalhar um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo, um ponto alto. E no último ponto aqui, ó, desse grupinho, a gente trabalha um aumento novamente, que são 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base, 2 correntes, e vou seguir trabalhando assim, ó, por toda a curva da minha peça. Então, aqui na curva da peça, vamos ficar com um total de 6 grupinhos de 4 pontos altos, porque a gente trabalha um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Trabalhei aqui, ó, 6 grupinhos de 4 pontos altos, segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Chegando aqui na lateral, gente, ó, a gente vai fazer exatamente igual a gente fez aqui essa primeira carreira com a cor rosa, porque agora vai intercalando. Uma carreira começa assim, ó, com o intervalo de ponto tela. Na próxima, com o grupinho de 3 pontos altos. Na próxima, com o intervalo de ponto tela, que é como a gente vai fazer agora, ó. Então, eu venho nesse primeiro ponto alto aqui do grupinho de 3 pontos, e sobre esse ponto alto, eu vou trabalhar um ponto alto apenas, ó. Faço 2 correntes, laço meu fio, venho no intervalo de 2 correntinhas, e agora eu trabalho um grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo intervalo de 2 correntes e repito o meu grupinho de 3 pontos altos. 2 correntes, e vou seguir trabalhando agora, gente, ó, grupinhos de 3 pontos altos para os intervalos de 2 correntinhas. Chegando aqui nesse último grupinho de 3 pontos altos da lateral, eu vou fazer exatamente igual eu fiz aqui no início, ó, que é exatamente igual a essa primeira carreira aqui, gente. Então, a gente vai, ó, trabalha um grupinho de 3 pontos altos aqui nesse intervalo de 2 correntes, faz 2 correntes de separação e um ponto alto sobre esse ponto, ó, igual a gente fez aqui na primeira carreira. Vai ficar aqui, ó, no início, um intervalo de ponto tela, né? No final, um intervalo de ponto tela. Chegando aqui nessa parte oval da peça, vamos seguir a mesma sequência que a gente fez desse lado. Então, aqui vai ficar com 6 grupinhos de 4 pontos altos. Tudo que a gente faz nessa lateral, a gente vai repetir nessa lateral aqui também. Então, essa será a sequência da nossa volta de número 3. Finalizei, gente, toda a volta de número 3, ó, com o barbante na cor rosa. Então, a mesma repetição que eu fiz desse lado, eu fiz desse lado, ó. Tudo que eu fiz nessa lateral, eu repeti nessa lateral. Então, aqui, ó, na lateral, no início, ficou com um intervalinho de ponto tela, e aqui no final também, ó. 2 correntes e um ponto alto sobre esse ponto. Então, como eu falei pra vocês, ó, essa carreira aqui, gente, que a gente fez com o barbante na cor, com fio, né, na cor verde multicolor, começou com um grupinho de 3 pontos altos. Essa primeira carreira com a cor rosa, ó, com intervalo de ponto tela. A próxima, 3 pontos altos. A próxima, ó, ponto tela. Na próxima, terá com 3 pontos altos. E assim, gente, vai intercalando.
Chegando aqui no final, ó, fiz as minhas duas correntinhas, agora eu vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, ó, e prendi aqui com um ponto baixíssimo. Para iniciar a próxima carreira, eu vou subir aqui 3 correntes novamente, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou trabalhar um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos, ó, sobre esse mesmo ponto. Ficou agora com um grupinho de 5 pontos, ó, contando com as 3 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 pontos altos. 2 correntes, laço meu fio, venho no próximo grupinho e repito. Um ponto alto sobre cada ponto desse de base. Chegando aqui no último ponto, eu trabalho um aumento, que são 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. Ficou com mais um grupinho de 5 pontos altos. 2 correntes. Então, aqui na curva da peça, eu vou seguir trabalhando essa sequência, gente, ó. Vai formando agora os grupinhos de 5 pontos altos com 2 correntes de separação. Aqui a gente vai ficar com um total de 6 grupinhos de 5 pontos altos. Fiz aqui 6 grupinhos de 5 pontos altos, porque a gente segue trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Fiz aqui as minhas 2 correntes, vou vir aqui, gente, ó, na lateral da minha peça, sobre esse primeiro ponto alto, eu trabalho um ponto alto. E no intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos, para formar aqui o meu grupinho de 3 pontos altos, ó. Então, vai ficar igual a essa carreira aqui, ó. 2 correntes, laço meu fio, vou vir no intervalo de 2 correntinhas e vou trabalhar um grupinho de 3 pontos altos novamente. 2 correntes e agora eu vou seguir trabalhando, gente, ó, os meus grupinhos de 3 pontos altos para cada intervalo desse de 2 correntes, até chegar aqui nesse intervalinho de ponto tela, ó. Bom, gente, ó, finalizei aqui a lateral, vou fazer aqui o último grupinho de 3 pontos altos da lateral, ó. Então, eu lacei o meu fio, vou vir nesse intervalo de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos altos. E sobre esse primeiro ponto aqui, sobre esse primeiro não, gente, sobre esse último ponto, eu faço um ponto alto. Então, aqui formou um grupinho de 3 pontos altos, exatamente igual ficou aqui no início, ó. Sempre que inicia aqui com um grupinho de 3 pontos altos na lateral, finaliza com um grupinho de 3 pontos altos também, gente. Chegando aqui na curva da peça, ó, eu faço 2 correntes, laço meu fio, vou vir no primeiro ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, um ponto alto. E no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre esse mesmo pontinho de base, ó. 2 correntes e sigo trabalhando agora esses grupinhos aqui com aumento no último ponto. Então, esses 6 grupinhos a gente vai seguir trabalhando o aumento no último ponto. Quando chegar aqui na lateral, a gente vai fazer a mesma repetição que fizemos aqui. Então, essa é a sequência da volta de número 4, gente. A peça ela vai ficando assim. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. Agora, eu fiz as minhas 2 correntes, vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e prendo com um ponto baixíssimo para já iniciar a próxima carreira, que vai ser a carreira de número 5 com a cor rosa. Então, gente, observem que estamos trabalhando a mesma repetição, ó. Aqui na parte dos aumentos, a gente segue trabalhando o aumento no último ponto de cada um dos grupinhos. Então, a gente iniciou aqui, ó, com 6 grupinhos de 2 pontos altos, na próxima, ó, 6 grupinhos de 3 pontos, na próxima, 6 grupinhos de 4 pontos altos. Nessa carreira, tem 6 grupinhos de 5 pontos altos, que é a carreira, né, de número 4 com a cor rosa. Aqui na lateral, é a mesma sequência que eu passei para vocês, ó. Uma carreira fica com ponto tela no início, ponto tela no final. A próxima, ó, grupinho de 3 pontos altos no início da lateral e grupinho de 3 pontos altos aqui no final da lateral da peça. E vai intercalando. Uma carreira começa com ponto tela, a próxima com 3 pontos altos. Ponto tela, 3 pontos altos. Então, essa é a nossa sequência, gente. Para não ficar tão repetitivo o vídeo, eu vou adiantar aqui a minha peça. Fiz aqui um total de 4 voltas
com o barbante na cor rosa. Vou fazer essa sequência até ter um total de 8 voltas, seguindo essa mesma repetição, ó. Aqui na curva da peça, seguimos trabalhando o aumento no último ponto e tudo que a gente fizer de um lado, a gente repete do outro lado. E aqui na lateral, a gente segue trabalhando essa sequência aqui, que eu passei para vocês. Então, gente, eu vou adiantar aqui a minha peça até ter um total de 8 voltas, contando aqui a partir dessa primeira volta com a cor rosa, e volto para a gente dar sequência. A minha peça, ela tá ficando assim. Bom, gente, adiantei aqui, ó, todas as voltas. Então, eu fiz um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 carreiras, né? Seguindo a mesma sequência que eu passei para vocês, né? Fiz com vocês aqui as carreiras até chegar aqui, gente, ó, na volta de número 4. Então, depois eu continuei até chegar na volta de número 8, seguindo a mesma repetição. Aqui na parte oval da nossa peça, né? Na curva da peça, gente, eu segui trabalhando o aumento no último ponto, ó, de cada um dos grupinhos. Então, agora a gente ficou com 6 grupinhos de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos altos. E aqui na lateral, a gente ficou com os grupinhos de 3 pontos altos, ó. Agora, iniciando com o grupinho de 3 pontos altos, e aqui no final, ó, da lateral, finalizou com o grupinho de 3 pontos altos. Fiz um total de 8 voltas com o barbante na cor rosa. Isabela, eu quero fazer o meu tapete maior, né? Mais largo. Se você quiser fazer maior no comprimento, gente, vocês vão aumentar aqui, ó, no início, essa base aqui, que é com essas florzinhas, né? Se você quiser fazer o seu tapete mais largo, vocês vão aumentar aqui as carreiras em volta. Vai aumentar tanto na largura do tapete, quanto também no comprimento. Então, eu fiz aqui com 8 carreiras, vocês podem fazer com 9, com 10, pode fazer a quantidade de carreiras aí de sua preferência. Então, para o meu tapete, eu fiz um total de 8 carreiras. Para iniciar agora a carreira de número 9, gente, ó, eu vou fazer um pouco diferente. Essa carreira de número 9, eu vou fazer toda com ponto alto. Então, eu subo 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Vou vir aqui no próximo ponto, faço um ponto alto. No próximo, um ponto alto. Sigo trabalhando aqui a minha sequência de um ponto alto sobre cada ponto desse de base. E quando chegar aqui no último ponto, gente, desse grupinho, ó, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto, exatamente igual a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Ó, chegando aqui no último ponto, eu trabalho 2 pontos altos sobre o mesmo ponto de base. Não vou fazer correntinha de separação agora, eu laço meu fio e nesse intervalo de 2 correntes, eu trabalho 2 pontos altos. Laço meu fio e sigo trabalhando agora um ponto alto sobre cada pontinho desse de base. Então, essa carreira aqui, gente, essa volta, né, de número 9. Então, gente, essa volta de número 9 vai ficar assim, ó, toda com ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Quando chegar aqui, ó, onde a gente estava trabalhando o aumento, a gente segue trabalhando o aumento da mesma forma que eu fiz aqui junto com vocês. Sempre aqui na parte oval da peça, que a gente tem os 6 grupinhos, né, de 9 pontos altos, a gente vai trabalhar um aumento no último ponto de cada um desses grupinhos, vai ficar com grupinhos de 10 pontos agora. E no intervalo aqui, ó, de 2 correntes, a gente trabalha 2 pontos altos. Chegando aqui na lateral, gente, ó, para os intervalos de 2 correntes, a gente trabalha 2 pontos altos. Ponto alto sobre ponto alto e no intervalo de 2 correntes, 2 pontos altos. Essa será a nossa sequência da volta de número 9. Vou seguir trabalhando assim até chegar no final. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. Então, eu segui trabalhando ponto alto sobre cada ponto de base para os intervalos de 2 correntes, 2 pontos altos. Quando chegou aqui, gente, ó, tanto na curva da peça desse lado quanto desse lado, eu segui trabalhando o aumento no último ponto de cada um desses grupinhos. Então, agora, chegando aqui no final, eu fiz os meus 2 pontos altos para o intervalo aqui de 2 correntinhas. Vou vir aqui na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender com um ponto baixíssimo, ó.
vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar, gente, com o fio na cor verde multicolor. Peguei aqui o meu fio na cor verde multicolor. Agora, gente, eu vou vir aqui, ó, bem nesse espacinho onde eu cortei esse barbante, ó, bem nessa correntinha que eu fiz, na terceira corrente que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, eu vou vir aqui e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Agora, eu vou fazer mais uma e duas. Ficou um total de 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas, que será de separação, ó. Ficou aqui um total de 5 correntinhas. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui no mesmo espaço, nesse mesmo ponto de base, e vou fazer mais um ponto alto. Depois, a gente vai arrematar esses fios. Laço meu fio. Então, gente, eu pulo 1, 2, e aqui no terceiro ponto de base, eu faço um ponto alto. 2 correntes de separação. Laço meu fio, vou vir aqui no mesmo pontinho de base e faço um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, formou mais um pontinho V simples. Agora, eu laço meu fio, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu repito. Um ponto alto, 2 correntinhas, laço meu fio, venho no mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu trabalho um ponto alto, 2 correntinhas, e no mesmo ponto de base, um ponto alto. Laço meu fio, pulo 1, 2, e no terceiro ponto de base, eu repito. Então, essa será a nossa sequência, gente, ó. Vamos trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça, ó. Sempre trabalhando assim, um ponto V para cada pontinho aqui, ó. 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, a gente iniciou, e 2 de separação. Um ponto alto no mesmo ponto. Sempre pulando 2 pontos de base. No próximo ponto, um ponto V, ó, que é um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. 2 pontos no próximo, um ponto V. Eu vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a minha peça. Quando chegar aqui nessa parte reta, gente, se vocês estiverem fazendo essa mesma repetição, ó, pulando 2 pontos de base e trabalhando no terceiro ponto, um ponto V simples, se vocês virem que tá ficando embabadado, aqui na lateral vocês podem pular mais pontos de base. Pode pular 3 pontos de base ou pode ir intercalando. Em um intervalo vocês pulam 3 pontos, no próximo apenas 2, para que a sua peça fique certinha. Então, eu vou seguir trabalhando essa sequência aqui, dando a volta em toda a minha peça. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta. O meu tapete, ele tá ficando assim. Então, aqui, chegando no final, gente, ó, eu segui trabalhando os meus pontos V simples no terceiro ponto de base, dando a volta em toda a minha peça. Mas aqui na lateral desse lado e na lateral desse lado, em apenas um espacinho, eu pulei 3 pontos de base, ó, que foi aqui, gente, ó. Eu pulei 1, 2, 3, e a partir do quarto ponto alto, eu trabalhei o ponto V simples. Por que eu fiz dessa forma? Aqui, ó, deixa eu mostrar certinho para vocês também. Eu iniciei o ponto V simples a partir desse primeiro ponto alto, daqueles grupinhos que a gente vinha trabalhando o aumento. Então, entre esse ponto aqui, ó, e esse ponto aqui, que foi o último ponto também desse grupinho, ficou bem certinho, gente. Para que aqui, desse lado, na curva da peça, fique com a mesma quantidade de pontos V que tiver desse lado. E aqui na lateral, ó, finalizei aqui o meu ponto V da curva da peça, iniciei os pontos V aqui da lateral. Então, para que aqui desse certinho também, eu pulei 3 pontos de base desse lado e 3 pontos de base desse lado, em apenas um intervalinho. Então, fiz dessa forma, ficou a mesma quantidade que tem aqui nessa lateral, tem aqui nessa lateral também, para ficar aí bem certinho. Mas, se tiver ficando embabadado, vocês podem ir fazendo adaptações, como eu falei, ó, em um intervalo pula 2, no próximo 3. Em apenas um intervalo que eu pulei 3, tanto desse lado quanto do outro lado. Então, para ficar bem certinho, se você pulou desse lado um intervalo, você pula desse lado um intervalinho também, para sua peça ficar aí bem certinha. Então, aqui, gente, ó, e aqui sobrou os 2 pontos, aqui a partir do terceiro já é o ponto V. Então, eu vou vir aqui
conto uma, duas, e na terceira correntinha que eu fiz para dar altura de um ponto alto, eu vou prender com um ponto baixíssimo. Isabela, e se eu estiver fazendo a minha peça e aqui tiver sobrado apenas um ponto de base, pode fazer dessa forma? Pode sim, gente, ó. O importante é que a sua peça não fique embabadada. E aqui você deixa a mesma quantidade de pontos V que fez aqui, ó, desse lado também, para que fique certinho, né? Tanto nessa lateral quanto nessa lateral aqui tenha a mesma quantidade, e aqui na curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado tem a mesma quantidade de pontinho V também. Então, aqui eu vou laçar aqui o meu fio, e eu já cortei, gente, esse fio, porque agora eu vou trabalhar com fio multicolor rosa. Eu vou pegar esse fio e vou trazer aqui, ó, para o intervalo de uma correntinha. Aqui tem duas correntes, ó. Trouxe aqui para essa correntinha para facilitar o meu arremate. Agora, eu peguei o meu fio na cor rosa multicolor. Se você não tiver, gente, o fio multicolor, vocês podem trabalhar com o fio rosa bebê ou com a cor de sua preferência, com o fio, né, com o barbante, com uma única cor. Então, aqui eu vou vir bem nesse intervalo aqui, gente, ó, de duas correntinhas, e vou prender o meu fio aqui fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais uma, ó, ficou um total de duas correntinhas. Eu vou laçar o meu fio, vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer um ponto alto sem fechar, ó. Vou fazer aqui novamente. Então, eu laço o meu fio, vou vir aqui nesse mesmo espaço e faço um ponto alto sem fechar. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto sem fechar, ó. Fiz aqui 2 pontos altos sem fechar. Laço o meu fio, venho no mesmo espaço e faço mais um ponto alto sem fechar. Contando com essas duas correntes, a gente fica aqui com um total de 4 pontos altos, ó, sem fechar. Então, ficou 4 laçadinhas na minha agulha. Eu laço e fecho todas essas laçadinhas juntas. Agora, eu faço uma, duas, 3 correntes. Laço meu fio. Vou vir aqui, ó, nesse ponto V simples aqui, ó, no próximo ponto V, e vou trabalhar novamente, ó. Um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, um ponto alto sem fechar. Laço meu fio, um ponto alto sem fechar. Novamente, ó. Um ponto alto sem fechar. Ficou um total de 4 pontos altos, né? Sem fechar. Contando com essa laçadinha, fica com um total de 5 laçadinhas, ó. Fecho todas elas juntas. Então, aqui tá formando, gente, o ponto tulipa, ó. 3 correntinhas. Laço meu fio, vou vir aqui no próximo pontinho V e repito. Um ponto alto sem fechar, 2 pontos altos sem fechar, 3 pontos altos sem fechar, 4 pontos altos, ó, sem fechar. Laço e fecho todos esses pontos juntos. 3 correntinhas e vou repetir essa sequência dando a volta em toda a minha peça. Caso vocês não queiram fazer assim, gente, com 4 pontos altos fechados juntos, pode fazer com 3 pontos altos fechados juntos, que vai dar certinho também. Se você tem um ponto muito apertado, você pode utilizar a agulha 4 milímetros. Se o seu ponto for um ponto mais folgado, você pode utilizar a agulha 3 milímetros para regular a tensão do seu ponto. Então, gente, ó, eu vou seguir trabalhando assim, dando a volta em toda a minha peça, trabalhando agora os meus pontos tulipa, ó, dessa forma. Bom, gente, finalizei toda a minha volta, então eu segui trabalhando a mesma repetição que eu passei para vocês e a minha peça tá ficando assim. Gente, essa volta aqui, ó, que a gente fez com os pontos V simples, independente da quantidade total que der aqui de pontos V simples, vocês não precisam se preocupar, porque eu vou ensinar para vocês como fazer para o bico de acabamento dar certinho, né, em qualquer tamanho que vocês estejam fazendo a sua peça. Então, aqui, chegando no final, gente, ó, fiz as minhas 3 correntinhas. Vou vir aqui, ó, pegando essas laçadinhas que eu fiz aqui, gente, ó. Vou passar aqui a minha agulha por essas laçadinhas que eu fiz pra fechar juntas, né, que foi os pontos altos fechados juntos. Vou vir aqui e vou passar o meu fio prendendo aqui, ó, com um ponto baixíssimo.
dessa forma. Agora, eu vou vir aqui nesse espaço, faço um ponto baixíssimo, laço, e aqui eu já cortei o meu fio. Então, finalizei aqui toda essa volta, né, com os pontos aqui tulipa. Agora, eu vou pegar o meu barbante na cor rosa. Bom, gente, peguei aqui o meu barbante rosa. Agora, eu vou iniciar nesse intervalinho aqui, gente, ó. Esse intervalo antes de começar aquela parte da curva da nossa peça. Então, eu vou vir aqui nesse intervalinho. E aqui, nesse intervalo, eu vou prender o meu fio fazendo aqui, ó, uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. E vou fazer mais duas, para ter um total de 3 correntes, que vai dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço e faço um ponto alto. Novamente, no mesmo espaço, um ponto alto. Laço meu fio, venho no mesmo espaço, um ponto alto. Então, aqui formou um grupinho de 4 pontos altos, contando com essas 3 correntinhas iniciais que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, agora eu vou vir aqui, ó, no próximo intervalo de 3 correntes e vou fazer um grupinho de 4 pontos altos novamente, ó. 2, 3, 4 pontos altos. Laço meu fio, venho no próximo intervalo e repito o meu grupinho de 4 pontos altos novamente, ó. 3 e 4 pontos altos. Então, gente, aqui, ó, entre esse intervalinho aqui, ó, que é antes de começar aquela sequência de grupinhos de aumento que a gente trabalhou nas carreiras anteriores, então, entre esse intervalo aqui e esse intervalo aqui, gente, ó, que é depois dos grupinhos com aumento, então, vai ser rente com esses intervalinhos aqui de 2 correntinhas, gente, ó, até chegar aqui entre esse intervalo e esse intervalo, e vou trabalhar grupinhos de 4 pontos altos. Quando chegar aqui na parte da lateral da minha peça, ó, eu vou trabalhar grupinhos de 3 pontos altos apenas, para que a minha peça, ela não fique embabadada. Na minha tensão de pontos, se eu trabalhar esses grupinhos de 4 pontos altos, dando a volta em toda a minha peça ela vai ficar embabadada. Mas, caso você esteja fazendo a sua peça, trabalhando os grupinhos, né, de 4 pontos altos, dando a volta em toda a peça, e você vê que o seu tapete está retinho, então você pode continuar fazendo, que vai dar certo também. Como eu falei para vocês, independente da quantidade de pontos que der, gente, eu vou explicar para vocês como fazer para o bico de acabamento dar certinho. Então, ó, na lateral, eu vou trabalhar grupinhos apenas de 3 pontos altos. E aqui na curva da peça desse lado, eu vou fazer exatamente igual, eu vou trabalhar desse lado aqui, ó. Então, desse lado, entre esse intervalinho aqui e esse intervalinho, eu vou trabalhar grupinhos de 4 pontos altos, de 3 apenas sobre as laterais. Bom, gente, finalizei toda a minha volta. Então, chegando aqui no final, fiz o meu grupinho de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu barbante. Então, agora, gente, vou trabalhar com o barbante branco. Eu vou iniciar trabalhando, gente, a partir aqui, ó, desse segundo grupinho de 4 pontos altos. Ó, aqui tem um, vou trabalhar a partir desse segundo grupinho de 4 pontos altos para que fique rente aqui, gente, com esses grupinhos, ó, que a gente vinha trabalhando aumento no último ponto, ó. Então, eu vou começar a trabalhar a partir desse segundo grupinho de 4 pontos altos. Eu vou vir aqui, ó, nesse primeiro ponto e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha, que será a minha primeira correntinha. Faço mais uma e duas, para dar a altura de um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho no próximo ponto, um ponto alto. Agora, eu faço 2 correntinhas de separação, laço meu fio, pulo um ponto de base apenas, venho no próximo ponto, um ponto alto. Laço meu fio, venho aqui no próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. Formou aqui mais um grupinho de 3 pontos altos, ó. 2 correntes de separação, laço meu fio, pulo apenas um ponto de base, venho no próximo ponto,
um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Duas correntes de separação. Pulo um ponto apenas, ó. Venho no próximo ponto, um ponto alto. No próximo, repito, um ponto alto. Então, aqui, gente, eu vou seguir trabalhando, ó, grupinhos de 3 pontos altos com duas correntes de separação, ó. Pulo um ponto, venho no próximo, um ponto alto, no próximo ponto, um ponto alto e no próximo, um ponto alto. Então, aqui, gente, ó, eu vou tirar como base essa parte aqui da curva da peça, ó, entre esse grupinho aqui, que foi o segundo grupinho de 4 pontos altos, e esse grupinho aqui, gente, ó, de 4 pontos altos, que é rente com os desenhos que a gente estava trabalhando, ó, aumento no último ponto. Então, eu vou trabalhar pulando apenas um ponto de base até chegar aqui nesse grupinho na lateral da peça, gente, eu vou trabalhar pulando 2 pontos de base. Por quê? Porque se eu fizer, gente, trabalhando toda a minha peça, pulando apenas um ponto de base, a minha peça ela vai ficar embabadada. Então, na lateral, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui, eu vou pular 2 pontos de base. E na curva da peça desse lado e na curva da peça desse lado aqui, eu vou trabalhar pulando apenas um ponto de base. Eu vou fazer uma pequena adaptação, gente, ó. Desse lado, eu vou pular 2 pontos de base, mas apenas em um intervalo, eu vou pular um ponto. Um ponto de base apenas. E desse lado também, apenas em um intervalinho, eu vou pular apenas um ponto de base. Para que dê certinho aqui a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos. Por quê? Porque nessa volta, gente, precisamos ter um total de grupinhos desse aqui, ó, de 3 pontos altos, que seja par. Então, gente, independente do tamanho que você esteja fazendo a sua peça, né? Precisa ter uma quantidade de grupinhos dessa de 3 pontos altos que seja par. Então, se você precisar fazer alguma adaptação, se você precisar pular mais pontos ou menos pontos, vai também de acordo com a sua tensão de pontos, né? O importante é que seja uma quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que seja par. Então, vou seguir trabalhando aqui os meus grupinhos de 3 pontos altos, dando a volta em todo o meu tapete. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, minha peça tá ficando assim, olha que lindeza, gente. Então, aqui, ó, na parte da curva da peça, eu segui pulando apenas um ponto de base. E aqui, gente, ó, até chegar aqui, rente com esse intervalinho aqui, ó, pulando apenas um ponto de base, ó. Quando chegou aqui na lateral da peça, eu segui pulando 2 pontos de base, trabalhando a partir do terceiro ponto. E em apenas um intervalinho, que foi esse intervalinho aqui na lateral, eu pulei apenas um ponto de base, para que desse certinho aqui a quantidade de grupinhos de 3 pontos altos que fosse par. Então, ó, tanto desse lado quanto desse lado aqui, gente, ó, vou mostrar bem certinho aqui para vocês. Aqui, ó, desse lado, eu pulei um ponto de base apenas nesse intervalinho aqui, ó. Então, apenas em um intervalinho, eu pulei um ponto de base na lateral. E para a curva da peça, eu segui pulando um ponto de base. Agora, nessa carreira, gente, que a gente fez os grupinhos de 3 pontos altos, a minha peça ficou com um total de 64 grupinhos de 3 pontos altos. Então, se você estiver fazendo em outros tamanhos, vai aumentando aí, né? Ou diminuindo se você estiver fazendo a sua peça menor. Importante é que tenha uma quantidade que seja par. Então, aqui eu vou vir na terceira correntinha que eu fiz para dar a altura de um ponto alto e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio, porque agora eu vou trabalhar com o barbante rosa. Eu vou pegar esse fio aqui, gente, ó, e vou trazer ele para o intervalo de 2 correntinhas para facilitar aqui a hora do meu arremate. Então, agora, vou pegar aqui, ó, meu barbante rosa. Vou vir aqui, bem nesse intervalinho, gente, ó, vocês podem iniciar em qualquer um dos intervalos de 2 correntinhas. Eu vou vir aqui bem nesse intervalinho e vou prender esse fio aqui, ó, fazendo uma laçadinha. Vocês podem fazer um nozinho também. Agora, eu vou fazer mais 2 correntinhas. Essa laçadinha, ela é contada como a minha primeira correntinha.
Vou laçar o meu fio, agora eu vou vir nesse mesmo espaço e vou fazer mais 2 pontos altos, contando com as 3 correntinhas que a gente fez, ó, para dar a altura de um ponto alto, ficamos com um total de 3 pontos altos. Agora eu faço duas correntinhas que será de separação. Laço meu fio, venho nesse mesmo espaço e vou fazer aqui, gente, ó, mais um grupinho de 3 pontos altos sobre esse mesmo intervalo aqui, ó, de 2 correntinhas. Então, agora formou um leque, ó, 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos. Faço uma corrente de separação, laço meu fio, vou vir aqui no próximo intervalo de 2 correntinhas e vou fazer um ponto alto apenas. Uma corrente, vou vir no próximo intervalo aqui de 2 correntes e aqui eu vou trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 correntes e 3 pontos altos sobre esse mesmo intervalo de 2 correntinhas. Uma corrente, venho no próximo intervalo, um ponto alto, uma corrente e vou seguir trabalhando dessa forma, dando a volta em toda a nossa peça. Então, para um intervalo, a gente trabalha um leque, no próximo um ponto alto, no próximo um leque e no próximo um ponto alto, com uma corrente de separação, ó, entre o leque e o ponto alto. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta, a minha peça tá ficando assim, vai ficando bem certinho. Aqui, ó, fiz o meu ponto alto, uma correntinha. Agora, eu vou vir aqui na terceira correntinha, gente, ó, que eu fiz para dar a altura de um ponto alto, e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu subo 3 correntinhas, que vai dar a altura de um ponto alto, novamente, e vou fazer mais uma corrente que será de separação. Agora, ficou um total de 4 correntinhas, ó. Vou vir nesse ponto alto aqui ao lado, gente, ó, e vou fazer um ponto alto sobre esse ponto. Uma corrente, vou vir no próximo ponto alto, um ponto alto sobre esse ponto. Uma corrente. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, nesse intervalinho aqui de 2 correntinhas do leque e vou fazer um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui sobre esse próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, novamente, ó, vou vir aqui sobre o próximo ponto e trabalho um ponto alto. Uma corrente, vou vir aqui no próximo ponto, um ponto alto. Ficou aqui, gente, ó, ficou um total de 7 pontos altos, contando com as 3 correntes que a gente fez para dar a altura de um ponto alto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, ó, não faço corrente de separação, vou vir direto aqui sobre esse ponto alto que a gente fez, ó, e vou prender aqui com um ponto baixo. Ó, vou fazer aqui novamente, ó. Então, eu vou vir aqui sobre esse ponto alto e vou fazer um ponto baixo. Laço meu fio, venho no próximo leque aqui, ó, no primeiro ponto, eu trabalho um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto. Uma corrente, no próximo, um ponto alto. Uma corrente, no próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. No próximo, novamente, ó. Um ponto alto, uma corrente. No próximo ponto, um ponto alto, uma corrente. Um ponto alto agora, ó. Fiquei com um total de 7 pontos altos. Vou vir no próximo ponto alto aqui e prendo esse fio aqui com um ponto baixo. Então, vai ficando assim, gente, ó. Essa será a nossa repetição. Vamos trabalhando assim, dando a volta em toda a nossa peça. Bom, gente, finalizei aqui, ó, toda a minha volta. A minha peça tá ficando assim. Chegando aqui no final, eu prendi, ó, com um ponto baixo sobre esse ponto alto. Agora, eu vou vir aqui, conto 1, 2 e na terceira correntinha que eu fiz, para dar a altura de um ponto alto, eu vou prender aqui, gente, ó,
com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio. Agora, gente, eu vou pegar o meu barbante branco, porque eu vou fazer os pontos picô da mesma cor que eu trabalhei aqui essa volta com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu vou pegar esse fio aqui e vou trazer para o intervalo de uma correntinha, gente, ó, só para facilitar a hora do meu arremate, ó. Dessa forma. Agora, peguei aqui, ó, o meu barbante branco. Vou vir aqui nesse intervalinho de uma correntinha, ó, que tá aqui o meu barbante. Vou vir nesse intervalinho, gente, e vou prender aqui o meu fio, ó, fazendo uma laçadinha, que será, ó, não será contada como uma correntinha. Vou vir aqui no mesmo espaço e vou fazer um ponto baixo. Faço uma, duas, três correntinhas. Vou pegar aqui essas duas laçadinhas, ó, bem aqui no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Agora, eu vou vir no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo. Subo uma, duas, três correntes, que vai dar altura, né, de um ponto picô. Vou vir aqui pegando essas duas laçadinhas no pezinho do ponto, um ponto baixo, ó, formou aqui o ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Agora, eu fiz 2 pontos picô com 3 correntinhas. Vou fazer um ponto picô com 5 correntes agora. 1, 2, 3, 4, 5 correntinhas. Vou pegar essas duas laçadinhas aqui, ó, no pezinho do ponto e vou fazer um ponto baixo. Venho no próximo intervalo de uma corrente, um ponto baixo, ó. Formou um ponto picô maior. Agora, eu faço 3 correntinhas, vou pegar essas duas laçadinhas no pezinho do ponto, um ponto baixo, formou um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Aqui, ó, faço aqui o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo de uma corrente, prendo com um ponto baixo. Então, aqui a gente ficou com 2 picô com 3 correntinhas, um picô com 5 correntes e 2 pontos picô com 3 correntinhas. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo. Eu laço uma, duas vezes o fio aqui na agulha, ó. Eu vou tirar como base, gente, essa carreira aqui, ó, que tem o leque. Então, eu vou trabalhar sempre sobre esse ponto e esse ponto da carreira de grupinhos de 3 pontos altos, ó. Então, fiz as duas laçadinhas, eu vou vir aqui, ó, nesse grupinho de 3 pontos altos, aqui no primeiro ponto, ó, passando aqui a minha agulha, ó, pelo avesso da minha peça, ó, trazendo a agulha aqui para o lado da frente novamente. E vou, ó, puxar aqui, fiquei com 4 laçadinhas na agulha. Solto 2 laçadinhas. Eu alongo um pouco o meu fio, gente, ó. Solto 2 laçadinhas novamente. Ficou 2 laçadinhas, eu fecho essas 2 laçadinhas juntas. Isabela, eu posso trabalhar um ponto alto triplo? Pode sim, gente, que vai dar certo também. Então, eu laço uma, duas vezes. Aqui tá o leque, ó. Eu vou trabalhar nesse ponto alto aqui da carreira que eu fiz com o barbante branco, ó. Então, eu venho aqui, passando aqui a minha agulha por trás desse ponto, ó, para trabalhar um ponto alto duplo. Então, ó, solto 2 laçadinhas, eu alongo meu fio um pouquinho, 2 laçadinhas e fecho aqui essas 2 laçadinhas juntas. Então, formou aqui, ó, mais um ponto alto duplo. Agora, eu vou vir aqui nesse primeiro intervalo de uma corrente, ó, e vou prender com um ponto baixo. Subo 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto, ó, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas, faço o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Agora, fiz 2 pontos picô com 3 correntes. Vou fazer um ponto picô com 5 correntinhas agora, ó. 3, 4, 5 correntes. Vou vir aqui pegando essas 2 laçadinhas no pezinho do ponto
e vou prender aqui fazendo o meu ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. 3 correntes, vou vir pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. No próximo intervalo, um ponto baixo. 1, 2, 3 correntinhas. Vou vir pegando essas 2 laçadinhas, um ponto picô. Venho no próximo intervalo, prendo com um ponto baixo. Então, ficou aqui, gente, ó, 2 pontos picô com 3 correntes, um com 5 e 2 pontos picô com 3 correntinhas. Faço 1, 2 laçadinhas. Vou trabalhar sobre esse ponto alto aqui, ó, da carreira que eu fiz com os grupinhos de 3 pontos altos. Então, eu passo aqui a minha agulha, ó, pegando aqui por trás desse ponto e vou trabalhar um ponto alto duplo. Então, eu solto aqui, ó, 2 laçadinhas, alongo um pouco o meu fio, solto 2 laçadinhas e fecho todas essas laçadinhas, formando agora o meu ponto picô. Laço 1, 2 vezes aqui, ó, o meu fio, vou vir aqui tirando como base, aqui tá o meu leque, eu vou vir aqui nesse grupinho de 3 pontos altos, ó, nesse ponto alto, passo a minha agulha aqui por trás desse ponto, ó, fazendo um ponto alto duplo, né, gente, em relevo. Então, ó, eu solto aqui, ó, ficou com 4 laçadinhas. Eu solto 2 laçadinhas, alongo um pouco aqui o meu fio, ó, solto mais 2 laçadinhas. Ficou 2 laçadinhas, eu fecho para formar o meu ponto alto duplo. Agora, eu venho no primeiro intervalo de uma correntinha aqui, ó, e prendo com um ponto baixo. E sigo fazendo essa sequência, ó, dando a volta em toda a minha peça. Quando chegar no final, a gente vai fazer um ponto alto duplo sobre esse ponto aqui para fechar a nossa... Então, a gente faz aqui o ponto alto duplo para fechar a nossa volta, para ficar assim, exatamente igual tá ficando esses desenhos. Então, a gente vai seguir trabalhando essa repetição, dando a volta por toda a nossa peça. Se você não quiser fazer o ponto picô com 5 correntes, pode fazer todos os pontos picô com 3 correntinhas apenas, que vai ficar super lindo também. Bom, gente, finalizei aqui toda a minha volta e olha a lindeza que fica esse bico de acabamento, gente. É um bico de acabamento que dá todo um charme na peça e não é um bico de acabamento difícil de fazer. É fácil, gente. Então, aqui, ó, fiz o meu ponto alto duplo, pegando aqui sobre esse ponto, né, na carreira que a gente fez os grupinhos de 3 pontos altos. Agora, eu vou vir aqui, gente, onde eu iniciei, ó, fazendo aquele ponto baixo e vou prender aqui com um ponto baixíssimo. Vou laçar e aqui eu já cortei o meu fio novamente. Então, agora, gente, para fazer o arremate, eu vou utilizar a minha agulha de tapeçaria, mas caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, pode fazer o arremate com a agulha de crochê. Aqui, gente, ó, tá esses fios aqui. Lembra daqueles fios que eu falei para vocês que eu ia deixar junto para facilitar a hora do arremate, ó? Então, esses fios aqui, gente, ó, eu vou passar ele aqui por uma laçadinha, ó, vou vir aqui pegando essa laçadinha, eu pego só a laçadinha aqui do avesso. Ó, eu puxo esse fio aqui, ó, dessa forma. Vou vir aqui e faço 2 nozinhos. O primeiro eu não aperto tanto, gente, ó. E o segundo nozinho eu aperto bem. Depois eu vou cortar o excesso aqui e passar um pinguinho de cola. Pode ser cola pano ou cola de silicone. E aqui, gente, ó, já fica aqui, já esconde esse arremate, ó. Vou pegar aqui a minha tesoura. Peguei a minha tesoura, gente, já cortei aqui, ó, o meu fio. Então, aqui, ele já vai ficar aqui, ó, gente, por entre os pontos e fica bem certinho. Então, passa um pinguinho de cola pano ou cola de silicone. Eu vou fazendo isso com todos esses fios que estão aqui juntos para facilitar o arremate. Aqui, gente, ó, esse fio, eu vou pegar a minha agulha de tapeçaria. A agulha de tapeçaria facilita bastante na hora do arremate, ó. Eu pego a minha agulha de tapeçaria e vou passar esse fio aqui, gente, ó, por entre os pontos. Então, fica bem fácil utilizar a agulha de tapeçaria para os arremates, ó. Vai ficando assim. Então, vou passando aqui por entre os pontos e facilita bastante.
Agora, eu corto o excesso aqui do fio e passo um pinguinho de cola. Esse barbante aqui, gente, ó, você pode também passar ele por entre os pontos, ou você pode fazer da seguinte forma, ó. Eu vou pegar a minha agulha de crochê, caso vocês não tenham agulha de tapeçaria, eu vou explicar para vocês como fazer com a agulha de crochê. Eu vou vir aqui e vou separar aqui esses fios, ó. Eu deixo 3, ó, para um lado e 3 para o outro. Agora, eu vou vir aqui, gente, ó, pegando essa laçadinha aqui e vou passar. Ó, eu passo aqui por esse ponto e agora eu faço o meu nozinho, gente. Então, o arremate é bem fácil de fazer também. Eu não aperto muito o primeiro nozinho, eu aperto bem esse segundo nozinho. Vocês podem fazer até com 3 nozinhos, se você preferir. Vem aqui, ó, e corta esse excesso. Eu vou fazer isso com todos esses fios. Gente, então esse aqui é o resultado do meu tapete. Olha que lindeza. Esse bico de acabamento dá todo um charme. Essa base, gente, também é super linda, bem fácil de fazer e super econômica. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa videoaula, que vocês façam esse modelo, que vocês vendam bastante. Que Deus abençoe muito a sua vida, que Deus abençoe as suas vendas. Um super beijo e até o próximo vídeo.